Fala pessoas, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Andrei, tá? Eu sou professor de Biologia aqui do EducaPE e é um prazer estar recebendo vocês dos segundos anos aqui novamente, tá? Ei, obrigado aí, viu, por toda a audiência de vocês aí ao longo do projeto e obrigado aí por mais uma sexta-feira de aula de Biologia, né? Então vocês sabem que aqui é o sextor da Biologia, meu amigo. Vocês sabem que sexta-feira aqui no EducaPE tem a cara da Biologia, beleza? Mas assim, antes de eu passar para alguns avisos, eu já queria deixar aqui meus sinceros parabéns para todos os professores da rede, tá? Porque ontem foi o dia de vocês, ontem foi o nosso dia, tá? E assim, por mais que eu acho que vamos dizer assim, é muito pouco um dia só para celebrar o Dia dos Professores, até pela importância que a gente tem na sociedade, tá? Mas aí deixa meu forte abraço aí para todo mundo, certo? Que aí eu espero que vocês tenham passado aí um maravilhoso dia 15 de outubro. E eu espero que vocês tenham mais sucesso a cada 15 de outubro que vocês vão comemorar aí daqui pra frente, beleza? E você, menino, que tá assistindo essa aula, que não mandou parabéns do seu professor, ainda dá tempo, viu? Porque, olha, a gente tem que dar parabéns e tem que agradecer o professor, não é só dia 15 de outubro, não. A gente tem que agradecer o professor no final de todo dia de aula, ou melhor, no final de toda a aula. Tá? Por mais que você ache que aquela aula ali não funcionou, mas daqui a alguns anos você vai ver como ela funcionou e como foi importante o papel do professor na sua vida. Então, assim, aproveitar, André, mas eu já dei parabéns ontem. Dá de novo, tá? Tem que dar os parabéns de novo. E sempre lembrar o professor que ele é uma das figuras mais importantes na construção da sua vida. Tá? Sempre tem que dar os parabéns. Então, meus amigos professores aí, um beijo no coração de todo mundo, tá? Mas assim, voltando pra cá agora, eu tenho uns recadinhos aí que vocês sabem que a gente sempre tem uns recadinhos aqui. E o primeiro recadinho, ó, é sobre o danado do EducaPE. Ei, se tu tá chegando agora, ou se tu já faz parte aqui da família EducaPE, mas não entrou no canal do YouTube do EducaPE, faz o seguinte, pega 10 segundinhos para resolver esse problema agora. Tu vai lá no YouTube, procura lá o canal EducaPE, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho do canal, porque aí tu vai receber todas as notificações de todas as transmissões de aulas que a gente faz aqui no EducaPE, beleza? Eu espero e eu conto com a tua ajuda no canal do EducaPE. E assim, aproveitando que tu tá no YouTube, depois que tu se inscrever no canal do EducaPE, tu vai no canal Biologia com Tubarão. Lembre que eu tenho um canal no YouTube onde todo dia eu posto aulas para vocês, onde eu vou ajudar vocês nos principais vestibulares que vocês vão fazer esse ano e em todos os outros anos, tá? Com a matéria de Biologia. Então vai lá, Biologia com Tubarão, se inscreve também, ativa o sininho, porque todo dia tem aula nova, beleza? E nesse final de ano, eu vou me empreender muito na preparação do seriado 2. Você que é segundanista, que vai fazer o seriado 2, lá no canal Biologia com Tubarão, a gente vai ter um monte de aulas específicas só para o seriado 2. Se inscreve lá, beleza? E outro recadinho é sobre o aplicativo Conecta Aí. Se tu ainda não baixou o Conecta Aí, baixa, menino. Baixa aí, não perde não. Sabe por quê? Porque lá tu vai ter todos os materiais do EducaPE, todos os materiais do EducaPE, presta atenção, todos os materiais do EducaPE sem gastar tua internet. Tu não vai gastar um dado da tua internet. Um dado. Então tu não tem aquela desculpa, André, eu não estou assistindo tuas aulas porque a minha internet tá ruim. Ah, porque eu não tenho internet. Tem. Ei, lá no Conecta Aí tu tem internet. Beleza? Então vai lá, se inscreve no canal baixa o aplicativo do Conecta Aí e acompanha tudo lá. Beleza? E assim, durante a aula, se vocês quiserem tirar prints lá e postando no Instagram de vocês, marcam lá, @AndreiBio, @EducaPE, me segue lá no Instagram também, @AndreiBio, beleza? Que lá a gente troca ideias, vocês podem mandar dúvidas e a gente vai interagindo por lá também, tá? Mas assim, hoje é um dia especial aqui no EducaPE, porque hoje é um dia de resolução de exercício. Hoje é um dia de questões e assim, não são qualquer questões não, são questões do desafio EducaPE. Vocês receberam esse desafio aqui do EducaPE, eu selecionei um monte de questões massas para vocês, tá? Para vocês começarem a treinar todos os assuntos que a gente já falou aqui no EducaPE, e não foram poucos, tá? Lembre que todos os assuntos que a gente trabalhou aqui ao longo do ano são assuntos que vão te preparar tanto para o Enem, como para o seriado 2, o seriado 2 da UPE, que é a obrigação de vocês agora em janeiro, tá? Mas assim, não basta você pegar todas as minhas aulas do EducaPE, assistir, reassistir e decorar tudo se não souber aplicar isso.
Você tem que saber aplicar tudo que eu ensinei aqui nessas questõezinhas, porque são elas que vão avaliar vocês nesses processos externos, nesses vestibulares. Aí eu coloquei algumas questões para a gente treinar e estou trazendo algumas aqui para a gente fazer os melhores momentos, tá? Aí vê o que acontece. Olha essa primeira questão. Olha aí essa primeira questão, e essa questão estava no desafio, viu? Foi uma questão de fungo e eu já dei fungo aqui. Aí vê o que acontece. Ó, um cogumelo apresenta os micélios aderidos ao solo. Um feijoeiro apresenta raízes que crescem entre os sedimentos do solo. Os micélios e as raízes presentes nesses organismos, aí ele quer exatamente a semelhança. Puxa para mim aqui. Ó, ele está falando do danado do fungo e do danado da estrutura dos fungos. Olha para cá para o quadro, preste atenção. Quando a gente trabalha fungos em qualquer tipo de prova de vestibular, vocês têm que lembrar que eu falei isso aqui no EducaPE. Lembrem que os fungos, eles são organismos que eles podem ser tanto unicelulares, como eles podem ser multicelulares. Ou os fungos vão ser formados por uma célula, ou os fungos vão ser formados por várias células. Aí o que acontece? Especialmente, ó, os multicelulares, a gente vai ter que trabalhar da seguinte maneira. Toda vez que você pega um fungo multicelular, lembrem que ele pode ter uma organização corporal. E essa organização corporal, eu mostrei aqui no EducaPE e era assim, ó, veja, se o fungo é multicelular, o corpo dele, ó, vai ser formado por várias células. O conjunto dessas células, ó, formam exatamente as hifas. O conjunto de hifas, forma uma estrutura chamada de micélio. E o conjunto dos micélios vai formar uma estrutura chamada de talo ou corpo de frutificação. Lembrem que quando vocês pegam um fungo multicelular, vai ser assim, ó, você vai ter as células, um conjunto de células formam as hifas, um conjunto de hifas, ó, vai formar o danado dos micélios e o conjunto dos micélios formam o talo do fungo. Andrei, como é o outro nome mesmo do talo que tu dissesse? Tá bom, vou botar aqui. O talo é a mesma coisa que corpo de frutificação. Frutificação. Tu vai chamar de talo ou corpo de frutificação. Aí qual é o detalhe? Quando você pega isso aqui e vai representar isso aqui no esquema, eu mostrei aqui no EducaPE um desenho de um cogumelo. Olha para cá. Eu mostrei um desenho de um cogumelo. Imaginem que isso aqui é o solo. Todo mundo lembra do cogumelo, né? Tem gente que até come o champignon. Eu não gosto, né? Mas tem gente que come. Mas assim, ó, quando você pega o danado do cogumelo, eu tenho aqui um cogumelozinho. Tá aqui o cogumelo. Para quem não sabe, essa região, que é a região comestível desse fungo aqui, é exatamente o que a gente chama de talo. Isso aqui é o talo, ou corpo de frutificação. André, então quer dizer que se me perguntarem em algum lugar qual é a parte do fungo que eu como, eu digo que é o corpo de frutificação, é perfeito, monstrinho. Quando a gente fala, presta atenção, quando a gente diz que está comendo um fungo, você está comendo o corpo de frutificação dele. Você está comendo o talo dele. Aí o que acontece? Está aqui o talo. Sendo que muita gente não sabe que o danado do fungo, ele é fixo. Ele é fixo no sedimento, ele é fixo na terra, como se fosse uma planta, viu? Para depois ninguém... Ah, não, o Andrei disse lá no EducaPE que o fungo é igual a uma planta. Ei, monstrinho, não, viu? Mas ele é fixo igual a uma planta. Aí ele está lá, fixo, mas não é planta, pelo amor de Deus. Não é planta. Aí vê o que acontece. Está aqui o cogumelo. Abaixo do solo, você vai ter uma estruturazinha. Ó. Você vai ter uma estruturazinha. Tá aqui. Que vai lembrar como se fosse uma raiz. Mas não é a raiz.
essa estruturazinha que fica abaixo do solo, que vai fixar o talo, ou melhor, vai formar o talo, isso aqui, ó, é o micélio. Isso aqui é o micélio do fungo. Ou seja, é a forma que o fungo faz para se ramificar debaixo do solo. Oxe, André, então quer dizer que um fungo ele se ramifica abaixo do solo? Ramifica. Ei, e tem fungos que se ramificam muito. Tem pessoas que dizem por aí que por causa da ramificação dos fungos, eles podem se tornar até um dos maiores seres vivos que a gente tem no planeta, por causa do tamanho da ramificação que esses micélios podem fazer debaixo do solo. Aí o que acontece? Ah, Andrei, esse micélio ele só pode formar um talo? Claro que não. A partir do momento que o micélio ele vai se ramificando por debaixo do solo, ele pode formar vários talos. Ele pode formar vários corpos de frutificação. Aí vê, aqui eu coloquei um, mas se esse micélio, ó, olha para mim, ele pode chegar aqui, ó, e formar outro talozinho aqui, ó. Aí você vai dizer assim, tá, esses caras aqui são cogumelos diferentes? São, porque são corpos de frutificação diferentes, separados. Mas eles fazem parte do mesmo fungo? Fazem, porque, ó, é o mesmo micélio produzindo vários talos. Não é obrigado, veja, não é obrigado cogumelos diferentes serem fungos diferentes. Os cogumelos, eles podem ser separados. Os cogumelos, eles podem ser diferentes, porque são corpos diferentes. Mas eles podem ser originados do mesmo micélio. Aí tu pode dizer assim, tá, Andrei? Tu dissesse que o cara fica fixo. O cara fica fixo, tá? E esse cara aqui, ele não é planta, ele não funciona como uma planta. Não, ele não funciona como uma planta. Então quem é que vai pegar os nutrientes para manter esse fungo vivo lá no solo? Perfeito. Quem faz a absorção dos nutrientes, ó, é o danado do micélio. Como o micélio ele está ramificado debaixo do solo, parecendo uma raiz, parecendo uma raiz, mas não é raiz, porque não é planta. É esse micélio aqui, ó, que vai fazer a absorção. É ele que vai fazer a absorção de nutrientes. Aí veja, Andrei, se eu quiser fazer uma analogia, é como se esse micélio aqui fosse a raiz de uma planta, né? Perfeito. Se você quiser fazer uma analogia, você pode dizer que o micélio trabalhando, ele funciona como a raiz de uma planta, nessa parte de captação de nutrientes. Aí é perfeito. Como essa primeira questão do desafio do EducaPE está perguntando exatamente essa analogia, então o gabarito dessa questão seria gabarito letra E. Porque tanto o micélio como as raízes, mesmo sendo estruturas diferentes e estando em seres vivos diferentes, mas elas trabalham para uma mesma finalidade. Qual é a mesma finalidade? Absorver água e sais minerais, ou seja, absorver nutrientes. Agora, pelo amor de Deus, nunca digam que o danado de um fungo é uma planta, porque fungo não é planta. Olhe, e nem o comportamento é o comportamento de uma planta, pelo amor de Deus. Então, o gabarito disso aqui era gabarito letra E, e eu preciso que vocês não esqueçam dessas estruturas aqui, porque provavelmente vocês devem ser cobrados disso aqui em algum vestibular que vocês vão fazer por aí. Beleza? Tranquilo a primeira questão, gabarito letra E. Massa? Vê o que é que diz a segunda. Ó, segunda questão. A André é grande, mas a gente tem que ler com calma. Vê. Os fungos caracterizam um grupo bastante diverso de organismos unipluricelulares. Isso eu acabei de falar na primeira. Extremamente importante sobre o ponto de vista ecológico. Por serem decompositores, veja, os fungos atuam na ciclagem de nutrientes e disponibilização da matéria orgânica no solo. Perfeito. A respeito dos fungos, assinale a alternativa correta. Antes da gente ir para esse gabarito, deixa eu logo apagar aqui, porque eu vou usar isso aqui novamente. Deixa eu apagar o quadro aqui. O tempo que eu vou apagando, vocês já vão olhando a questão novamente aí. Tá? Porque vocês têm que treinar essas questõezinhas para os vestibulares. Ah, mas vai vir grande assim? Vem, viu? E a UPE gosta de questão grande.
A UPE gosta de questão longa para botar as pegadinhas no meio. Olha para cá. Vamos lá, letra A. Presta atenção, viu? Acompanha comigo aqui agora. Letra A. Os fungos se reproduzem de modo sexuado por meio de brotamento ou da esporulação. Por sua vez, a reprodução assexuada ocorre pela fusão de hífas com hífas. Olha, vamos lá com calma. Ó, essa primeira aí, ele fez uma mistura, que pense numa mistura. Vocês estão ligados naquela caldeirada, que é uma mistura de frutos do mar? Pronto, pense numa mistura que ele fez aqui. E essa mistura não deu certo com uma caldeirada, fazendo aí outra analogia, tá? Aí deu fome, Andrei, mas presta atenção, ó. Vê o que é que ele disse. Ele disse assim, a primeira coisa que tu vai ter que lembrar é que quando você pegar os fungos, presta atenção, os fungos, a sua maioria, ó, eu vou colocar aqui, uma minoria de fungos vai se reproduzir por geniparidade. Geniparidade. Uma minoria, um grupo pequeno de fungos pode se reproduzir por geniparidade. Eu falei isso aqui no EducaPE, tá? A geniparidade, vocês não podem esquecer, que isso aqui é um processo assexuado. Isso aqui é um processo assexuado. A danada da geniparidade. Agora sim, a grande maioria dos fungos, olhem para mim, a grande maioria dos fungos vai se reproduzir por esporos. Vai se reproduzir por esporos. Aí o que é que acontece? Mesmo o danado do fungo se reproduzindo por esporo, esse danado desse esporo vai ter duas origens. Olha para mim. Esse esporo, ele pode ser um esporo sexuado e ele pode ser um esporo assexuado. Ou seja, ele pode ser um esporo com variabilidade genética e ele pode ser um esporo sem variabilidade genética. Porque o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Ei, e geralmente vocês aprendem isso lá no primeiro ano. Toda vez que o processo é assexuado, não tem variabilidade genética. Você produz cópias. Você produz cópias. E toda vez que o processo é sexuado, você tem variabilidade genética. Aí assim, só mais uma dica. Toda vez que o esporo do fungo participar de um ciclo de reprodução sexuada, você pode ter certeza que esse esporo aqui, ele vai ser produzido por meiose. Ah, Andrei, o que é meiose mesmo? Ei, meiose é um tipo de divisão celular. Meiose, monstrinho, é um tipo... Larga o caderno, olha para mim. Meiose é um tipo de divisão celular. Então, assim, toda vez que o fungo se reproduzir por um esporo sexuado, esse esporo sexuado vai ser produzido por meiose. Aí você pode dizer, tá, e se o fungo se reproduzir por um esporo assexuado? Não tem problema. Esse esporo assexuado, ele é produzido por mitose. André, o que é a mitose? Ei, monstro, a mitose é o outro tipo de divisão celular. Lá no primeiro ano, quando vocês trabalham divisão celular, vocês aprendem que nós temos dois tipos de divisão. A meiose, que é uma fase, que é um processo reducional, é aquele que você multiplica a célula reduzindo o número de cromossomos, e você tem a mitose. A mitose é um processo de multiplicação celular, de divisão celular, que você mantém o número de cromossomos, mantém o número do material genético, beleza? Aí o que acontece? Independente se o fungo se reproduz de maneira sexuada ou assexuada, sempre vai ser por esporo. Se o esporo for sexuado, ele é produzido por meiose. Se o esporo for assexuado, ele é produzido por mitose. Então essa letra A não tem nada a ver. Essa letra A totalmente errada. Letra B. Diferentemente das plantas, os fungos não armazenam energia na forma de amido. Beleza. Porque o danado do fungo, ele armazena energia, na forma de glicogênio. André, o que é o glicogênio? É o polissacarídeo energético. É um açúcar que guarda energia. Oxe, é o mesmo da gente, né? É o mesmo. Só para vocês terem uma ideia, o fungo ele guarda energia igual aos animais, não é igual às plantas. Então por aqui
Tá tudo certo. Mas vê o que ele diz agora. E tampouco realiza fotossíntese. Claro, quem realiza fotossíntese é planta, não é fungo. Caracterizando como seres autotróficos. Ei, se o cara não faz fotossíntese e o cara é autotrófico, fungo é heterotrófico. Lembre que para tu dizer que um cara é autotrófico, o cara tem que ser produtor. Para tu dizer que um cara é autotrófico, tu tem que dizer que o cara é produtor. E o danado do fungo não produz nada, ele consome. Então ele não é autotrófico, ele é heterotrófico. Por isso que não pode ser essa letra B. A letra B estava toda certa. O erro foi essa palavra aqui, ó. Que não era autotrófico para aparecer aqui, era para aparecer aqui heterotrófico. Toma cuidado com isso. Letra C. Diferentemente dos animais, os fungos não são capazes de armazenar energia na forma de glicogênio. Aí já matou a letra C. Eu acabei de dizer, ó, os fungos, eles são iguais aos animais. Como eles são iguais aos animais, eles armazenam, olha para mim, eles armazenam glicogênio. E aqui está dizendo que ele não armazena. Então a letra C tu corta. Letra D. Os fungos apresentam importância econômica por serem utilizados na produção de fármacos, como penicilina, que é o antibiótico, tá? O primeiro antibiótico chamado de penicilina foi descoberto a partir dos fungos. Beleza. E de alimentos como as bebidas fermentadas, queijos e pães. Porque o que é que acontece? Você vai usar fungo nesse processo de fermentação. Você vai usar fungo nesse processo de fermentação, tá? E principalmente, olha para mim, nesse processo de fermentação alcoólica, as leveduras. Lembre que quem faz a fermentação alcoólica são as leveduras. Então, guarda a letra D, tudo perfeito. Letra E. As leveduras são base de homicetos. As leveduras não são base de homicetos. Os bases de homicetos são os cogumelos. Aí aqui você já matava a letra E. Com isso, o gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra D. O gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra D. Uma ótima questãozinha, puxa para mim, uma ótima questãozinha de fungos. Beleza? Tranquilo? Fungo não pode ser problema da gente. Não pode ser problema da gente, nem nesses desafios da EducaPE, nem nos vestibulares que vocês vão fazer por aí. Beleza? E a última questão para a gente fechar aqui, vê o que acontece. A classificação atual dos seres vivos considera as semelhanças anatômicas, a composição química e a estrutura genética. Assim, o nome de cada espécie deve ser constituído por duas palavras. Taxonomia de Linneu, viu? Sistema binominal, todo nome científico, duas palavras. A primeira designando o gênero e a segunda a espécie. Perfeito. No Brasil, existem cerca de 118 espécies de primatas, sendo considerado o país com o maior número de espécies. A Amazônia é o bioma com a maior diversidade, onde é possível se encontrar 3 delas. Aí tem a Alouatta beelzebu, Ateles beelzebut e Ateles panicus. Ele deu 3 espécies. Aí vê o que acontece. Com base nessas considerações e nos princípios que regem essa classificação, é correto afirmar que, lembrem que todo nome científico são 2 palavras. A primeira é o gênero, a segunda é a espécie. Aí vê o que diz. Letra A. Alouatta beelzebu e Ateles beelzebut possuem o maior grau de parentesco. O maior grau de parentesco é os nomes ser totalmente iguais. Porque serão da mesma espécie. E aqui eles são totalmente diferentes. Que entre o Ateles panicus não pode ser, porque o Ateles beelzebu, Ateles aqui e Ateles aqui, eles são do mesmo gênero. Então, essa dupla aqui, ela não tem o maior grau de parentesco, ela tem o menor grau de parentesco. O maior grau de parentesco é aqui embaixo, Ateles e Ateles, que é do mesmo gênero. Letra B. Ateles panicus e Ateles beelzebu são espécies com grau de parentesco no nível de gênero. Ateles panicus e Ateles beelzebu. Primeira palavra, Ateles. Ateles é gênero. Então o gabarito dela é gabarito letra B, porque eles são iguais no gênero. Perfeito. Aí com isso, tranquilo? Lembrem, são iguais no gênero. Aí com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no EducaPE. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Anota tudo direitinho, que a gente se encontra aqui nas próximas aulas do EducaPE, tá? Meninos, beijo no coração de vocês, viu? Valeu!